Pronto, iniciamos um próximo vídeo discutindo a via das pentoses. Eu não posso ser acusado de vídeos muito longos. Pode ser um pouco longo, mas não muito longo. Para você saber se esses vídeos sofreram edição ou não, é só você verificar o volume de chá consumido. Começou aqui nesses vídeos, então ele vai chegando aqui. Isso aqui é uma espécie de ampulheta aquosa com suspensão. Porque isso aqui é uma maneira, quando ele estiver terminando aqui, vai me faltando um pouco a saliva e de repente a gente chega no fim dessas apresentações. E também é uma prova cabal de que a gente não está editando esses vídeos. Outra prova cabal é ver o vídeo anterior e ver que eu entrei na internet e não achei o que eu queria. Simbora! A ideia aqui é mostrar as enzimas, ó, transaldolase, transcetolase, transcetolase, vírgula, A primeira enzima chama glicose 6-fosfato desidrogenase. Aí você tem uma lactonase que propicia a hidratação e depois você tem uma desidrogenase também, uma desidrogenase que tem uma descarboxilação envolvida, mas é uma desidrogenase do ácido glicônico. E depois, além de isomerases, né, você tem aqui isomerase, vai criar isômeros, né, ribulose, ribose, né, isômeros. Você tem transcetolase e transaldolase. Vejo que nas transcetolases é onde eu tenho a necessidade de vitamina B6 para conversão à coenzima da piridoxalfosfato. Tá? Necessidade da vitamina B6. Agora, o que elas estão fazendo? Veja o nome, cara. Transaldolase. Então vai transferir grupos aldônicos. Transcetolase vai transferir grupos cetônicos. A grosso modo, as transaldolases elas transferem grupos de 3 carbonos. E a transcetolases transferem grupos de 2 carbonos. Então, se não vejamos, né? Você tem aqui uma transcetolase aqui. Então você tem uma ribose 5-fosfato. De repente a gente converte numa cedoepitulose 7-fosfato. Lembrando que esses carboidratos monofosfatados são fosfatados no último carbono, né, como está aqui. Então a gente tem uma ideia do tamanho. Tendo uma ideia do tamanho, eu tenho 7, 5. Né? Meu filho de 9 anos também aprende isso, já aprendeu, aliás. 7 menos 5 igual a 2. Então a transcetolase faz esse tipo de conversão, tá certo? Você tem aqui, ó, xilulose 5-fosfato, que se converte em gliceraldeído 3-fosfato ao caminho da transcetolase aqui, ó, tá? Então, mais uma vez, você tem 2 carbonos sendo transferidos. Por outro lado, se você pegar uma transaldolase que está aqui, ó, você tem a frutose 6-fosfato de 6 carbonos, né? E aí de repente você tem aqui um gliceraldeído 3-fosfato. Aí você tem uma transaldolase propiciando isso. Você tem também uma transaldolase pegando a cedoepitulose de 7 carbonos e convertendo na eritrose 4-fosfato. Também uma transaldolase, 7 menos 4, 3. Bonitinho, né? Então essas transaldolases, essas transcetolases, elas fazem isso, elas vão trocando e vão combinando nessa composição o número de carbonos intermediários que são necessários para gerar esse monte de carboidratos. Naquela outra etapa aqui mais para cima das interconversões, isso acho que já não é tão claro. Porque aí você tem redutases, quinases, desidrogenases, tá vendo? Já não é tão claro. Os livros de bioquímica, inclusive, eles colocam 1 ou 2 elementos aqui, por exemplo, xilulose ou ribulose lá embaixo. Tá? Aqui, ribose 5-fosfato, ribose, famosa ribose, mas aqui está na outra via, né? Aqui, xilulose, tá vendo? Xilulose está aqui, xilulose está lá em cima, né? Mas o circuito está mais integrado nessa parte aqui, tá bem? Então, com isso, a gente tem uma ideia, nós tivemos uma ideia, então, eu acho que, eu estou desconfiado que essa aula vai ter só essa prancha aqui, ó, vai mesmo. Quais são os produtos, né? A importância desses produtos, a localização desses produtos, algo sobre vitaminas, por que não colocamos aqui? Ó? Vamos colocar assim também, né? Então você tem características, né? Vamos colocar aqui, algumas características. Não vou colocar aqui não. Isso aqui eu vou usar para outra coisa. Vou colocar aqui algumas características da via aqui, ó. Eu não vou colocar as características, você que vai correr atrás, quer ver? Ó, características. Então você tem, por exemplo, vitaminas, né? Tá bom, vai. B6. Enzimas. A enzima-chave do processo é a G6PD. Outras enzimas que estão relacionadas são as transaldolases, vamos colocar assim, aldolases, cetolases.
Tá? O vídeo explica, então, se você voltar no vídeo, dá uma explicação rápida do que seria. E agora falta a gente ver o seguinte, ó, a gente verificar como que esse NADPH atua como antioxidante, porque biosintético a gente já tem alguma estimativa disso. Mas como que ele atua como antioxidante? Tá? Isso não é muito claro no mapa metabólico, não é muito claro mesmo no mapa metabólico, então vamos colocar aqui o NADPH, vou colocar aqui dessa forma assim, NADPH como antioxidante. Não, como oxirredutor ou como coenzima de oxirredução. Coenzima de papel antioxidante, vai. Antioxidante. Na verdade ele pode ser pró-oxidante também, tá? Mas ele é mais conhecido na literatura por ter esse papel. Literatura é uns paperzinhos só, vamos dizer assim. A ideia é a seguinte, ó, você passa aqui, ó, de oxigênio molecular, e esse oxigênio molecular pode ser convertido, nós já colocamos isso em outro vídeo, chamado ânion superóxido. O ânion superóxido é um radical livre, porque tem um elétron desemparelhado na última camada orbital. Ocorre que esse ânion superóxido aqui pode ser transformado, por exemplo, num peróxido de hidrogênio. Não é um radical livre, porque ele tem um octeto formado, porém é um forte oxidante. Você sabe disso por causa dessa história de jogar no cabelo e jogar no espelho das pernas. Né? Então ele é fortemente oxidante e ele é água oxigenada. Ele destrói a membrana celular das bactérias que estão ali em cima da bancada. E como se não bastasse, você consegue converter essa espécie aqui no que se chama de hidroxila ativada. E a hidroxila, vamos colocar aqui, hidroxila ativada. Colocamos isso acho que no vídeo anterior dessa semana. Não estava falando de cadeia respiratória, né? Hidroxila ativada. Que ele é mais lesivo, se você der tempo para ele trabalhar, ele é mais lesivo do que o ânion superóxido. Porque ele dura mais, ele perdura mais, então ele ataca as membranas, ataca as conjugadas, né? Fosfolipídios de membrana, por exemplo, onde houver ligações duplas, por causa da ressonância dessas ligações, inclusive, mas ele tem uma duração, ele é menos efetivo, mas dura mais, ao passo que o ânion superóxido ele é mais efetivo, mas dura menos, bem menos. Você tem um equilíbrio aí desses dois que são danosos. E você tem também aqui a conversão para água. Então, até prova em contrário, tirando os excessos, né, como hiperidratação, hiperidrose, que é uma doença, acúmulo de água no corpo, a água não é tão lesiva assim, e tirando todos os efeitos deletérios que o oxigênio pode fazer, que estão relacionados às chamadas espécies reativas de oxigênio, né, chamados arrows, né? Então, esses aqui são chamados... Isso aqui é uma espécie reativa, mas não é um radical livre, né? Então, esses aqui são chamados arrows, espécies reativas de oxigênio. E todo esse processo, ele envolve a participação nesses processos de conversão muito fortemente do NADPH como uma coenzima de algumas enzimas. Tá? Algumas enzimas. A enzima principal, ou uma das enzimas principais que ele atua, é chamada glutationa. Você tem duas. Você tem a glutationa peroxidase e a glutationa redutase. Então, elas vão usar muito o NADPH como coenzima. E elas estão associadas muito às interconversões dessas espécies químicas. Então, você imagina, se você não tem NADPH, fica muito difícil você, se você não tem NADPH, você perde o potencial antioxidante de espécies que foram geradas, como por exemplo, como ânion superóxido ou hidroxila ativada, o que faz com que os tecidos acumulem essas espécies radicalares, elas atuam sobre membranas e proteínas, destroem e provocam doenças que são bastante recursivas e dolorosas até, e que envolvem, que eu tentei localizar na internet, mas não consegui localizar, que envolvem extremidades purulentas, formação de muito pus, por exemplo, nas mãos, nos pés, no rosto, e são situações recorrentes, né, pulvurulenta. São pústulas e são recorrentes.
Ou seja, como você não produz o NADPH, você não tem o papel antioxidante dele, você não consegue reverter essas espécies radicalares de tal maneira que o corpo patologicamente começa a produzir essas espécies com menos chances de recuperar. E aí você começa a destruir células, destruir mitocôndria, destruir uma série de coisas e se torna recorrente porque você não tem o NADPH como efeito antioxidante. Acho que eu estou sendo até repetitivo, creio, né? Acho que estou sendo repetitivo, tá bem? Gostaria de ter encontrado uma imagem na internet mais pesada para mostrar isso. Talvez você procure aí para você achar. Mas esses são, vamos dizer assim, esses são as características principais da chamada via das pentoses e a sua importância ligada a todo esse circuito, ok? Muitas graças.